Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de arte pelo EducaPE para os sétimos anos. O tema da nossa aula hoje é a dramaticidade melódica no teatro e no cinema, a presença dos musicais. Eu acredito que todo mundo gosta de musical, tem o seu favorito, né? Já dançou, já cantou uma música de musical. Vamos lá assistir um pouquinho, saber um pouquinho da história? O que é musical? É a expressão artística que abrange o teatro, o cinema e a televisão. Então, o musical ele não é só exclusivo do teatro ou do cinema. Então, ele pode ter musical. No teatro, tem os grandes musicais, né, que a gente vai falar um pouquinho. No cinema também. E na televisão, em algumas séries de TV, também temos musicais. Musical, vamos lá. A base de sua estrutura cênica é uma narrativa apoiada em composições musicais, que podem acompanhar o diálogo, seu próprio diálogo ou integrar os números coreográficos do espetáculo. Ou seja, então, tá a cena acontecendo, aí em algum momento os artistas param de falar, de dialogar ou de fazer a cena e começam a cantar. Então, quando eles começam a cantar, essa música, ela pode ser o diálogo entre os personagens, né? O próprio diálogo, então resolve a cena na música, ou assim, acompanhar, né? Integrar o número. Então, assim, ela pode fazer parte, né? Ou pode ser o próprio diálogo, né? Então, assim, em algum momento os artistas, eles param de falar, de comunicar e começam a cantar. Então, como se a música fosse parte também do diálogo. Os musicais apresentados no teatro são acompanhados por uma banda de música, orquestra ou efeitos sonoros que servem de suporte para o espetáculo, né? Então, alguns espetáculos têm a orquestra lá, a banda, que vai tocar ao vivo junto com os atores, cantores, dançarinos, né? Ou então já tem a base, já está gravada, né? Então ele já tem a base, né? E o artista lá, o ator, o cantor, vai cantar acompanhado dessa base que já está lá produzida. Então, vai depender de cada espetáculo. Agora, um pouquinho da origem, né, do teatro musical. Vamos lá. Não se sabe precisar a data exata de quando os musicais começaram. Mas na Grécia Antiga existiam peças com canções realizadas em homenagem aos deuses, e em Roma as comédias incluíam canções e coreografias. Então, assim, já na Grécia Antiga e Roma já existiam espetáculos que tinham, né, a presença de música e coreografia, né? Então, tem alguns teóricos de arte que acreditam que os musicais tenham começado daí, né? Com alguns espetáculos já dessa época que os atores cantavam e dançavam em homenagem aos deuses, né? Agora também, em Louisville, Kentucky, em 1828, o ator Thomas D. Rice, indicado para interpretar um trabalhador negro do campo, observou um velho negro cantando e dançando do lado de fora do teatro, né? Então, ele estava ali, ele ia interpretar, porque infelizmente nesse período o racismo não permitia que negros interpretassem, né? Então, eram só atores brancos que faziam teatro, né? Então, assim, até para fazer personagens negros, então eram atores brancos que se pintavam de preto e ensinavam, né? Então, assim, e eles, às vezes até em espetáculos, situações que para eles eram engraçadas, mas, enfim, a gente hoje sabe que não é engraçado. Então, Thomas D. Rice, ele observou, né, um negro cantando perto do teatro, ele estava trabalhando lá, então ele cantava enquanto trabalhava. Isso chamou a atenção, né, do ator, que gostou e quis incorporar, né, esse personagem que ele viu, né, para ele. Então, essa pessoa, porque muitos atores, a maioria dos atores, quando eles vão construir um personagem, então eles observam as pessoas na rua, né? Então eles vão construindo o personagem a partir de observações, né, ou o jeito de andar, de falar de alguém, pode ser conhecido, pode ser desconhecido. Então eles fazem essa pesquisa, né, esse tipo laboratório para criar seu personagem. Então foi aí, né, que Thomas D. Rice construiu o personagem dele, né? Aí ficou tão tomado pela atuação, né, que incorporou o seu papel de sua bem-sucedida interpretação da canção Jump, Jim Crow,
com o rosto pintado de preto. Nasceu o minstrel show. Então, quando ele viu, né, o negro cantando, ele ficou tão tocado com aquilo, gostou tanto que ele incorporou no seu personagem. Então, foi aí que ele começou, né, na sua interpretação. Então, ele colocou a canção, né, Jump Jim Crow, e fez muito sucesso. Né? Então, as pessoas gostaram muito daquilo. Então, aí que nasce o minstrel show, que já é o comecinho dos musicais que a gente conhece hoje, né, dos musicais mais modernos. A apresentação fez tanto sucesso que, em 1843, o novo competidor do show Business, o Virginia Minstrel Show, fez sua estreia no Bowery Amphitheatre de New York. Né? Então, assim, quando a gente sabe, né? Quando uma forma faz sucesso, então aparece já concorrentes. Né? Então, as pessoas já começam. E o Teatro dos Estados Unidos, eles tinham muito isso do show business. Né? Foi aí que começou a mentalidade do entretenimento como negócio. Né? Eles perceberam que, às vezes, eles nem se importavam muito no início se o espetáculo era de qualidade ou não. Se desse público, se desse dinheiro, ok. Então, no século XIX, por aí, viu, mas, gente, não é hoje em dia, não. Hoje em dia, eles primam pela qualidade também. Né? Mas, então, aí o Minstrel Show, né, fez tanto sucesso que já começou a aparecer em outros lugares esse formato de espetáculo. O programa consistia em uma mistura sentimental de baladas, números musicais e diálogos curtos. A música era fornecida por banjos, violinos, castanholas e pandeiros. Né? Então, assim, já o formato do minstrel era assim, né? Uma balada sentimental, aquela balada chicletinho que pega no ouvido das pessoas, né? Que as pessoas gostam de cantar, que é fácil de aprender e fica grudada assim na... Quando a gente fala assim, música chicletinho, é porque aquela música, sabe, que quando a gente escuta, fica na nossa cabeça, a gente não consegue tirar. E o ruim é quando é só um refrão, né? Que fica repetindo a música na sua cabeça, o refrão ali tocando, 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 e você não consegue tirar. Então, justamente, essas baladas que eles pegavam, sentimentais, justamente, né, para o público gostar, cantar e ir, né? Então, era fácil de cantar, os diálogos eram curtos, né? Então, e as músicas eram fornecidas por violinos, por castanholas e pandeiros. Aí, enfim, atores brancos com o rosto pintado de preto divertiam plateias com uma paródia da vida dos negros, que se tornaria uma tradição difícil de destruir. Então, como é sabido, né? Então, o racismo nos Estados Unidos foi muito forte e ainda é forte, né? A gente dizer que foi, a gente está sendo bonzinho. Ainda existe muito. E o que acontecia, como eu falei no início da aula para vocês? Então, os atores eram sempre brancos e, para fazer personagens negros, eles pintavam o rosto de preto. Né? Então, e faziam paródia da vida dos negros, como se aquilo ali fosse engraçado. Então, e como é uma sociedade bastante racista, então foi uma tradição difícil de quebrar, mas, felizmente, graças a Deus, já não existe mais. A gente sabe que hoje tem grandes atores, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, negros, que interpretam eles mesmos, né, que não precisam de alguém se pintando para tomar o seu papel. Então, hoje em dia, essa tradição foi quebrada. Então, a gente tem grandes nomes, né, Lázaro Ramos, Milton Nascimento, Milton Graça, enfim, muitos nomes também, Denzel Washington, né, que a gente vê que são grandes atores, né, premiadíssimos, que têm o seu espaço hoje, né, para trabalhar. A primeira obra que se aproxima do teatro musical moderno é datada de 1728. Veja lá, que não é uma obra tão novinha assim, recente. A gente acha que é uma obra moderna, que tem sua modernidade, mas começou bem lá atrás, que foi a Ópera do Mendigo, de John Gay, certo? Então, é considerada, já não é mais aquele minstrel show, já é mais perto dos musicais que a gente conhece. Os musicais que são apresentados nos teatros, nos cinemas e na televisão foram influenciados pela comédia musical surgida na Inglaterra do século XIX, no final do século XIX. Porque assim, minha gente, no comecinho do teatro, por exemplo, americano, dos Estados Unidos, eles importavam muito artistas da Inglaterra. Não só os textos dos grandes clássicos da literatura inglesa, né, de Shakespeare, por exemplo, como também atores, né, diretores, muitos, e vinham da Inglaterra e da Europa, né, trabalhar nos Estados Unidos. Né? Então, começou no teatro, também tivemos no cinema. Né? Então, Chaplin, por exemplo, que foi um grande nome do cinema mudo, era inglês. Né? Então, ele fez muito sucesso lá nos Estados Unidos.
Então, assim, então era comum, né, eles buscarem, né, a fonte lá na Inglaterra. O primeiro grande espetáculo do gênero foi Showboat, de 1927. Foi música de Jerome David Kearney e libreto de Oscar Hammerstein. Aí depois tivemos, seguido por Oklahoma, 1943, My Fair Lady, 1956, West Side Story, 1957 e Hello Dolly, 1964. Então, começou aí, né, os grandes musicais começaram a surgir aí. Então, né, mais ou menos lá no início do século XX, né, em 1927, então esses nomes começaram a surgir. Então, foi quando começou a ganhar força, né, nesse período, que a gente viu começou um pouquinho lá atrás, né, no século XVIII, XIX, mas foi no século XX que ele realmente começou a ganhar força, né, começou a ganhar público lá nos Estados Unidos. Inicialmente, na comédia musical, a dança não tinha muito espaço, mas com o desenvolvimento de novas habilidades técnicas dos atores, dançarinos, cantores e com a necessidade de se produzir megaproduções, surgiu o jazz dance. Então, no início, era mais canto, né, música e diálogo. Mas aí, quando eles começaram a se especializar, então começou as megas produções, que no início eram produções, né, mais baratas, produções mais simples, mas aí eles viram que era um nicho também, né, do show business, né, era um grande nicho para ganhar dinheiro, para fazer sucesso, então começou-se a especializar. Então, os atores começaram a estudar mais o canto, né, começou a surgir também a dança, né, a gente vai ter em grandes musicais atores que sapateiam, né, que dançam, que cantam muito bem, né? Então, assim, os atores de musicais, eles têm um preparo físico, um preparo vocal muito bom, né? E não é qualquer um que vai fazer um musical, que está pronto para um musical. Então, realmente, foi se aprimorando e foi aí que surgiu o jazz dance, né? Que o jazz era apenas um ritmo musical, mas existe agora a dança jazz, que justamente nesse momento dos musicais, né, que eles começaram a se especializar. Uma das principais características dos musicais americanos é fazer releituras de clássicos da literatura. Como eu falei para vocês, que eles faziam muita releitura, principalmente de obras inglesas. Dessa forma, surgiram clássicos inspirados nas obras de Shakespeare, que é um grande nome do teatro, como Kiss Me Kate, que foi inspirado na Megera Domada. Para quem não lembra, a Megera Domada conta a história de duas irmãs. A mais nova queria namorar, mas o pai só deixava quando a mais velha arranjasse um namorado. Então, o namoradinho dela contratam um rapaz para fazer com que a irmã mais velha se apaixonasse, né? E que ela namorasse com a irmã mais velha namorasse para que ela pudesse namorar. Então, esse é um enredo, né, de Megera Domada, que foi transformada em Kiss Me Kate. West Side Story, que foi baseada em Romeu e Julieta, que é a famosa história de Shakespeare que todo mundo conhece. Casal de adolescentes se conhecem numa festa e descobrem que as famílias são rivais, né? Então, eles vivem aquele romance proibido e termina numa grande tragédia, né? Como todo mundo conhece essa história. Aí o teatro musical no Brasil. O musical chegou ao Brasil no fim do século XIX com o teatro de revista, que foi um teatro bastante difundido aqui no Brasil, que tinha música, que tinha dança, certo? Então, justamente chegou nesse momento. A primeira adaptação de uma peça da Broadway foi Minha Querida Lady, que era My Fair Lady, que foi com Bibi Ferreira e Paulo Autran, que foram dois grandes nomes do teatro brasileiro, né? Bibi Ferreira, que faleceu nem faz tanto tempo assim, faz poucos anos, que ela cantou divinamente até seus 90 anos, então ela tinha essa potência vocal. Diziam que ela era pequenininha, mas que era gigante no palco, né? Então ela tinha uma técnica vocal bastante apurada, que era filha também de atores, né? Procopio Ferreira. Então ela já nasceu no teatro, né? Teve essa vivência e se tornou uma das grandes nomes do teatro, principalmente em musicais. Então ela e Paula Autran foram grandes nomes, né, do nosso teatro brasileiro. No final da década de 1960, tivemos adaptações de grandes espetáculos como Jesus Cristo Superstar, né, que era Jesus Christ Superstar, que foi um grande sucesso nos Estados Unidos, e Rock Horror Show. E também com produções nacionais como Roda Viva e Ópera do Malandro, né, que a gente vê até a imagem aí do cartaz de Ópera do Malandro, que é do grande Chico Buarque, né? Então, também dos nossos grandes nomes
da música. Chico Buarque, um dos maiores cantores, compositores do Brasil, ele não só ficou na música, então ele também é dramaturgo teatral, ele escreveu várias peças teatrais, inclusive a Ópera do Malandro, escreveu também livros, né, roteiros para cinema, enfim, né, também um grande artista que nós temos ainda hoje. Cinema. Então, os musicais no cinema. A primeira película considerada filme musical foi o filme sonoro O Cantor de Jazz, The Jazz Singer, de 1927. Por que a gente fala assim cinema sonoro? Porque o cinema antes era mudo, não existia som, diálogo, né, no cinema. Então, isso foi feito depois. Então, o primeiro filme com som, com diálogo, né, que as pessoas ouviam diálogo, foi o Cantor de Jazz, né? Então foi considerado o primeiro musical, porque tinha música, né? Tinha canto, além dos diálogos. Então ele começou a ser o primeiro filme sonoro e o primeiro musical, né, no cinema, o Cantor de Jazz. Em 1930, os Estados Unidos passavam por uma crise econômica e nesse momento surgiram filmes como Piccolino, Top Hat, de 35, Vamos Dançar, Show e Dance, de 1973, né? Quer dizer, 37 também. De 37 também, aí tá errado, mas assim, é de 1937 também. Estrelada por Fred Astaire e Ginger Rogers, que serviram como bom entretenimento para o público, né? Então, Fred Astaire e Ginger Rogers foram grandes nomes do cinema musical, né, dos Estados Unidos nessa década de 30, né? Então, os Estados Unidos passavam por uma crise financeira, né, que abalou muito a situação dos Estados Unidos. Então, esses filmes, né, então começou a surgir bastante filme lá, que era um alento para o público, então servia também como, né, uma forma de entretenimento deles também esquecerem um pouco os problemas que estavam enfrentando, né? Então, enfim, né, Fred Astaire e também dançavam, cantavam, então assim, faziam muito coisa linda no cinema. Em 1939, estreia O Mágico de Oz, The Wizard of Oz. É considerado um dos 10 melhores filmes dos últimos 100 anos pela American Film Institute. Então, quem não assistiu, assista. O filme é maravilhoso, né? Conta a história de Dorothy, né? Que ela entra nessa cidade de Oz, ela vai, né? Enfim, quando com a casa dela, quando ela gira, já cai em cima de uma bruxa, já mata a bruxa, então a irmã da bruxa começa... Enfim, aí ela entra para essa peregrinação, né? Com esses três, né? Que é o leão, que não tinha coragem, queria ter coragem, né? O homem de lata, que queria ter um coração, e o espantalho, que eu não me lembro bem qual era o desejo dele. Mas assim, enfim, é um filme lindo, que vale super a pena assistir, né, que é considerado um dos melhores filmes ainda hoje. Então, um musical lindíssimo. Aí na Era de Ouro, né, na era do cinema, que explodiu nos Estados Unidos, né, que fez muito sucesso, dos musicais são lançados Cantando na Chuva, Sing in the Rain, que muito famoso, né, que tem aquela música I'm singing in the rain, I'm singing in the rain, que ele sapateia, ele dança na chuva. Então, essa imagem que vocês estão vendo justamente é de um cartaz, né, maravilhoso, né, muito fácil de vocês encontrarem, né, a cena Cantando na Chuva. Se vocês escutarem, vocês vão ver que ele canta e dança, sapateia, e dizem que foi gravado numa sequência só, né, então assim, maravilhoso, que foi feito por Gene Kelly. Também Os Homens Preferem as Louras, Gentlemen Prefer Blondes, né, de 53, estrelado por Mary Moron, que também foi um grande nome, né, do cinema americano. Então ela foi uma das maiores atrizes, né, da época, e enfim, ainda hoje as pessoas admiram bastante o trabalho que ela teve, que foi maravilhoso, lá nos Estados Unidos. Em 1969, é lançado um filme contra a Guerra do Vietnã, Hair, né, que também foi grande destaque, fez muito sucesso, porque falava muito dos hippies, eles queriam, né, a era de Aquário estava chegando, eles queriam paz, né? Então, porque o Vietnã é uma ferida, né, para o povo americano, eles eram contra essa guerra, então tiveram vários protestos, então, e esse filme, justamente, fala, né, ele é contra a guerra, então ele passa essa mensagem. Tivemos também The Rock Horror Show, de 75, foi o filme que passou o maior tempo em cartaz. Ele fala sobre sexualidade e liberdade sexual. Mas ele passou muito tempo em cartaz, mas era aquele filme que a sessão era meia-noite, né? Então não era um filme que só podia ser maior de idade, né? Qualquer um que podia assistir, né? Rock Horror Show. Então era só meia-noite para maior. E foi
o filme que mais passou tempo em cartaz, então durou muito tempo e fez muito sucesso na época lá. Agora tivemos também peças de teatro que viraram filmes. Temos O Rei e Eu, The King and I, de 56, Em Busca de um Sonho, no inglês é Gypsy, de 62. Tivemos também A Noviça Rebelde, que é um grande nome, né, que ainda hoje, quem não viu falar na Noviça Rebelde, mas já viu essa imagem, né, em meme que viralizou, e muitas pessoas fazem meme com essa imagem da Noviça Rebelde, né, que é The Sound of Music. Também temos Amor Sublime Amor, West Side Story, que, como eu falei, é baseado em Romeu e Julieta, né, de Shakespeare. E Oliver, de 68, que ganhou o Oscar de melhor filme na época, certo? Tivemos também reinvenções, né? Então, o cinema já adaptou o formato dos musicais, né? Então, o cinema adaptou ao público sem perder a sua origem, lançando inovações, né? Como tem aí na imagem Hamilton, que foi um grande sucesso também recente, né, dos musicais americanos, que conta um pouquinho a história de uma revolução, né, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, 1700 e alguma coisa, eu não me lembro, mais ou menos. Então, falando desse Hamilton, que foi um grande nome, né, da Revolução, que era até então esquecido pela história. E tivemos também Moulin Rouge, que é Amor em Vermelho, né? Ela utiliza musicais pop contemporâneos como Roxanne, The Police, e Material Girl, de Madonna, ambientados na França do século XIX. Né? Então, Hamilton, que eu esqueci de falar, ele usava muito o hip hop, né, como a música, como base das músicas para o musical, então já é uma coisa nossa recente. Aí Moulin Rouge já usava músicas de Madonna, do The Police, que são músicas contemporâneas, né, mas era ambientado no século XIX. Né? Enfim, também tivemos Mamma Mia, que já é mais recente, né? Que tem Mamma Mia 1 e 2, que é divertidíssima. O Mamma Mia 1 foi 2008, Mamma Mia 2 eu já não me lembro como lançou, mas já tem poucos anos de lançamento. Ele é baseado em canções da banda sueca ABBA, né? Que tem aquela música Mamma Mia, Here We Go Again, Mama, que eu não lembro o resto da letra, né? Que também Dancing Queen, que são músicas que fizeram bastante sucesso com essa banda ABBA, né? Que era uma banda de disco music, que era a música mais assim, dançando, que tocava nas discotecas, por isso que é disco music, né? Dos anos 70, mas que eles colocaram, né? Mais ou menos 2008, 2015, 16 por aí, que foi Mamma Mia 2, né? Eu não me lembro, mas vocês podem pesquisar rapidinho e encontrar. São filmes divertidíssimos, com grandes nomes como Meryl Streep, né? Cher, enfim, que tão maravilhosas no filme, né? Enfim, que aí tem as músicas do ABBA e é ambientado nos dias de hoje. Então a gente estudou um pouquinho da história dos musicais, né? Falamos, né, do início, como começou, a origem, o que é um musical, né? Que para algumas pessoas é sem sentido, as pessoas estão falando do nada, param e começam a cantar, mas enfim, tem pessoas que são apaixonadas, que realmente é uma obra que exige bastante preparo e bastante dedicação, né, dos atores, principalmente. Enfim, né, a gente viu um pouquinho de exemplos. Quem tiver curiosidade, é só pesquisar e assistir, que vocês vão se divertir. Até a próxima, pessoal!